eu vou trazer aqui a notícia do Everton Cebolinha, porque ontem na imprensa surgiu de novo a notícia trazida pelo Ângelo Furtado, Bruno Castanha e também pelas páginas Paparazzo Rubro-Negro, que o Everton Cebolinha seria renovado pelo Flamengo. E o Flamengo buscaria o Everton Cebolinha para renovar o contrato. Quando todo mundo dizia que o Cebolinha ia sair, quem se lembra? A gente aqui falou que ele seria renovado, né? Óbvio, teve depois o interesse do Cruzeiro, a questão da negociação. Galera, sobe esse like aí, tem menos de 1000 likes aí, pelo amor de Deus, né? Dá essa ajuda pra gente aí, pro YouTube entregar. Então, se o Boto perder essa do Almada, vai ser foda. Não é perder, meus amigos. Vocês estão entendendo errado, não é perder. O mercado tem as suas nuances. Eu vou falar aqui sobre isso com vocês, tá? Eu vou explicar o que eu ouvi aqui, porque, infelizmente, por mais que o Palmeiras tenha a mesma grana aí quase que o Flamengo ganha mais, o Flamengo tem mais. Eu tô dizendo assim, tem como competir no mercado com o Flamengo. O que acontece com relação ao Flamengo é muito sério, tá? É muito sério. Eu já vou falar logo, só quero trazer a situação do Cebolinha. Mas eu vou falar, só trazer rapidinho. Tá, então, segundo aí o Bruno Castanha, o Ângelo Furtado, o Cebolinha vai ser renovado com o Flamengo, contrato de 2 anos. Então, mais 2 anos pro Cebolinha, atacante fica no Flamengo, mais 2 anos, Everton Cebolinha, então vai renovar com o Flamengo, né? Óbvio que ainda vai ter uma negociação, então, mas o Flamengo não quer perder e vai fazer de tudo para manter o Everton Cebolinha, tá? Atacante aí de 29 anos, que tá vivendo uma grande fase depois dos problemas que teve físicos e tal, mas tá jogando bem, cara. Até antes de ter o problema no tendão, depois, ele tá jogando bem, ele joga demais. Então, o Cebolinha fica no Flamengo, provavelmente, tá? Vai receber essa proposta aí de 2 anos, e a gente, desde novembro, tinha noticiado que ele continuaria no Flamengo. Quem tá acompanhando aqui sabe. O Flamengo vai ter uma logística aí especial para essa estreia no Carioca, tá? O nosso repórter Gabriel Orfa apurou que o Flamengo fará essa logística. A delegação que enfrentará a Portuguesa viajará na manhã de sábado para Volta Redonda, hoje, né? Ainda no sábado, o técnico Bruno Pivetti comandará um treino no estádio Raulino de Oliveira para preparar o time lá. E o Flamengo enfrentará a Portuguesa amanhã, tá? No Raulino de Oliveira. E a cidade de Volta Redonda fica a cerca de 150 quilômetros do Rio. Então, toda uma logística para os jogadores, para os garotos aí. E fica ligado, hein? Vamos ver o Guilherme aí, né? Eu já falei que o Flamengo deveria renovar com ele, com o Iago, tá? O Flamengo deveria renovar com ele, é bom zagueiro. E vamos dar uma olhada aqui que o Matias Vinha falou ao chegar lá no River. Vamos ver aqui, ó, o Matias Vinha. No fue difícil la toma de decisión, ya cuando me lo planteó Enzo, tomé la decisión de venir para acá, para River. No estaba teniendo minutos Não foi difícil a decisão de ir pro River, porque eu não estava tendo minutos no Flamengo. Flamengo, éramos 3 laterales. E ele deu entrevista para mim aqui nos Estados Unidos, vocês lembram, com a seleção do Uruguai, falando sobre isso, que ele estava tranquilo, mas que ele não estava tendo minutagem. E ele fala, éramos 3 laterais. Sí, obviamente que yo venía de la lesión, volví E obviamente eu vinha de lesão, né? Voltei no meio do ano. de año. En junio ellos venían ya de una pretemporada en enero, yo venía con poco ritmo porque no lo tenía con el tema de los minutos y era difícil agarrarlo porque éramos 3. Era difícil, poucos minutos, né? Agarrar alguma chance, ele vindo de lesão e tudo mais. Y cuando me plantearon el venir para acá, cuando me llamó Enzo, lo tomé porque obviamente que... E quando o Enzo chamou ele aceitou, né? Ir pro River, porque é claramente um clube grande. Que es un club grande, el tratar de competir, por más que te marco, competir con él para... É um clube que sempre compete, né? Por mais que tenha Marcos Acunha, né? Competir com ele para evoluir e tudo mais. O River não vive um grande momento, mas tem chance ali de retomar, já que é um clube gigante também. Para crecer, não só eu, vai crescer também. E os torcedores do Boca estão zoando muito o River, né? Não sei se vocês viram nas redes aí, os torcedores do Boca zoando os torcedores do River, mostrando 88 minutos, River 1, Flamengo 0. River indo para 5 títulos de Libertadores e o Flamengo ficando com 1. 2025, o River 4 Libertadores e o Flamengo 4. Cadê os 5 bilhões que o Flamengo tem com o BRB? Não tem, não são 5 bilhões, tá? Isso aí só realiza se vender o banco não foi vendido, tá? O Flamengo não tem, não o dinheiro que tem lá, vou pegar, não. Tem que vender o banco e o Flamengo é sócio do BRB no Nação BRB Fla. Tá? Mas o banco ainda existe, tá lá, tá valorizando ou não, independente do que acontece. A hora que vender, tá? Ok. Bem, vamos lá, passar para vocês aqui, chegou o momento da gente falar da questão do Thiago Almada e a gente falar do Lucas Beltrán. O Thiago Almada, por que para o Flamengo é mais difícil contratar o Thiago Almada do que o Palmeiras? Fiquei sabendo que o Flamengo foi lá fazer a consulta, a notícia da TYC Sport confirma, inclusive, a nossa informação
que o repórter nosso, Gabriel Orfan, trouxe cedo ontem, que o clube queria 35 milhões de euros, né? Por que confirma a tua informação, Paparazzo? Porque se uma fonte ligada à diretoria do Flamengo falou que eles querem 35 milhões de euros, como é que ele sabe que eles querem 35 milhões de euros? Porque o Flamengo consultou. Então a gente já ontem, né, em outras palavras, nós já falamos que o Flamengo tinha consultado o Almada. A gente não falou com todas as letras. O Flamengo tentou contratar o Almada. A gente trouxe que o Flamengo sabia que o valor era 35 milhões de euros e que ele não queria voltar para a América do Sul. Acontece que tem a questão Copa do Mundo, ele quer jogar, ele quer minutagem. Vocês acham que ele vai ter mais minutagem aonde? Vou deixar vocês responderem aí. Vou tomar meu café. O Almada vai ter mais minutagem em qual elenco? Com Arrascaeta e Carrascal. Ele vai ter que competir com... Em qual time ele vai ter que competir menos para jogar? Flamengo ou Palmeiras? Já estão respondendo aí. Titular fácil com Arrascaeta? Não é. Não é. Porco, Veiga tá mal, obrigado, tá? Então a galera colocando aí que no Palmeiras, tá? O Almada seria titular muito mais fácil do que no Flamengo. Isso conta pra ele, tá? Sobe esse like aí, galera. Isso conta pra ele, então o Almada é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o Flamengo chegou lá e perguntou quanto. Os caras falaram 35 milhões de euros. Tem negócio? Tem como a gente oferecer um pouco menos e pegar uma porcentagem menor? Pro Flamengo os caras falaram que não. Pro Palmeiras os caras... Pra vocês verem como é. Com o Flamengo todo mundo superfatura tudo, né? Cruzeiro, os clubes de fora, todo mundo superfatura pro Flamengo. Por isso que o Flamengo não pode dar mole. Pro Palmeiras os caras tem conversa. Não sei se vai acontecer o negócio, mas o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 50% e os caras estão pensando. Os caras estão... segundo o TYC Sport, tem chance de aceitarem. O TYC Sport, que é um veículo sério, forte, na América do Sul, falou. O Flamengo consultou. O Flamengo apresentou ali o interesse foi saber, junto aos empresários do Almada, foi saber quanto é que ficava e o empresário passou aquilo. Ou seja, com o Flamengo eles jogam super alto, com o Palmeiras eles já têm negócio, conversa, não, pode reduzir aqui e tal. Então esse tipo de coisa me irrita, mas é o que se paga por falar que tem 1 bilhão para contratar, é o que se paga por ser o malvadão, é o que se paga por ser o monstro das Américas. É o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo tá com dinheiro e aí todo mundo quer mais dinheiro do Flamengo, tá? Flamengo entrou tarde no negócio do Almada? Não entrou. Entrou na hora que ele achou que devia entrar. A questão é, com o Flamengo todo mundo quer mais. No Flamengo os jogadores sabem que dificilmente vão jogar porque vai ter disputa por posição, vai jogar menos no caso do que no outro. Isso tudo conta. Se você não quer entender isso, me desculpa, meu amigo, mas vai procurar algum canal que vai pegar e vai estar dando porrada na diretoria do Flamengo, batendo no BAP, batendo no Boto e dizendo que os caras são lentos, que não contratam ninguém. Se você não gosta de um passador de pano como eu, porque é isso que eu estou sendo chamado, passador de pano, beleza, eu vou mudar o nome do canal, e aí você que não gosta vai acompanhar outro. E o meu canal vai ser Papapano Rubro-Negro, beleza? Volta Brás, Volta Landim, isso aí. Vai procurar o canal que está falando isso. Os canais que estão batendo no BAP, batendo no Boto. Esses canais, isso você não vai encontrar aqui, tá? Eu apoio hoje o BAP, eu apoio a gestão, eu acho que está sendo feito um belo trabalho, vou defender quando eu achar que a hora que estiver fazendo merda, a hora que tiver uma porcaria, eu me volto e falo, olha, tá errado. Mas enquanto o trabalho tá sério, meus amigos, trabalho sério tem que ser elogiado. E hoje esse trabalho é sério. E eu apoio totalmente esse trabalho que está sendo feito no Flamengo. Não vejo motivo para esse estardalhaço todo. E se você realmente quer outros perfis, tem muitos canais aí no YouTube falando de Flamengo. Outros, com certeza, vão estar aí largando o aço e chamando o Boto que o Boto tá dormindo, tá debaixo d'água. Vão falar um monte de besteira. Aqui pode chamar de papapano rubro-negro. Não tem problema. Ah, é passador de pano, é passapanista. Não tem problema. Eu não tenho problema em lidar com isso, tá? Eu lido muito bem com pressão. Muito bem, lá ele, né? Eu lido muito bem. Sabe por quê? 47 anos, se eu não fizer a barba fica branquinha, meus amigos. O cabelo, ó o cabelo, ó, branquinho. Sabe o que é na vida você já ter aturado muita coisa? Já dei barrigada, já fui sacaneado, já fiz isso, já errei notícia. Eu já passei por tudo. Já virei meme. Meus amigos, aqui eu tô dando a minha opinião e trazendo notícias sérias. O cara quer? Beleza. É um canal que a gente tá trazendo uma série de notícias em primeira mão.
Mas, se não... Samuel Venâncio disse que não tem essa... Não tem essa o quê? Que não tem essa multa segundo os empresários. Vamos ver, eles vão tentar, né? Vira meme, como é? Pegamos a Olímpia! Né? Libertadores do basquete, a galera sacaneia e não sabe que o meu avô era campeão de basquete, por isso eu vibro tanto com basquete. Os caras me sacaneiam sem saber a minha história. Que o Flamengo, quando foi campeão do basquete, me emocionou demais porque o meu avô era campeão de basquete. Aí os caras querem zoar, mas eu, cara, é o que eu tô falando pra vocês, eu já tô, né? Ela não vem mais, esse áudio é meu. Cara, São Paulo não tem isso. Cara, vocês têm noção que os meus memes viram um bordão, as pessoas usam na vida. E cara, sabe o que é isso? Cara, você ouve as pessoas usando São Paulo não tem isso. E foi uma parada que eu criei do nada, na rua, e o meu vídeo viralizou. É muito legal, cara. É muito legal. Então, cara, hoje em dia eu vou ficar preocupado com a opinião alheia? Não. Tá? Até falo isso para jogador, tá? Eu falo que o jogador tem que passar, tem que entender, às vezes, nós mesmos, quando nós criticamos o jogador, eu falo para ele, cara, quando a gente critica, você não tem que levar pro coração, não. Pega aquilo ali até como motivação. Tá? E o reforço de peso que a patrocinadora prometeu. Tinham falado disso. Até agora nada, hein? Até agora nada. Só para trazer aqui a informação do Lucas Beltrán, tá? Muita gente querendo saber aí com relação ao que foi que o Beltrán falou. O atacante argentino Lucas Beltrán confirmou que o Flamengo apresentou uma proposta por sua contratação. Então, proposta pelo Lucas Beltrán confirmada por ele. No entanto, o jogador afirmou que optou por não se transferir para o Flamengo. Tá? Ele ressaltou a grandeza do Flamengo. Olha só o que o Beltrán falou. O interesse do Flamengo foi concreto. Pressionaram pela minha contratação. A Fiorentina tinha dado aval. A Fiorentina tinha aceitado. Olha aí, o Beltrán falando que a Fiorentina tinha aceitado vender ele. Mas a decisão era minha. Foi difícil dizer não. Quando me contactaram, agradeci o interesse porque sei que o que o Flamengo representa. É uma das maiores equipes da América do Sul. Foi difícil negar uma instituição tão grande, mas por enquanto não me arrependo porque queria ficar na Europa, tá? Então ele falou aí ao canal Ezequiel no YouTube. Então o Lucas Beltrán confirmando, vocês se lembram que teve gente aqui me atacando, dizendo que era mentira a proposta do Lucas Beltrán, que era para criar clique, que era caça-clique, que era para... Quando a gente traz alguma coisa aqui, e eu lembro que eu trouxe o Lucas Beltrán, e vocês falavam, fica só toda hora falando disso, não tem nada, não vai vir e tudo mais. Quem lembra do pessoal no chat falando besteira aí? Você lembra, não lembra do pessoal falando besteira? Né? O pessoal falou muita besteira, tá? O pessoal, quando eu falava do Tati, que era a verdade, né? Quantos jogadores que a gente trouxe aqui, que o pessoal depois que não vem fala, vocês inventaram. E agora, você pega as entrevistas dos caras depois, eles confirmam tudo, cara. É fácil desmentir os outros e depois o próprio jogador confirmar. O Dybala, eu já falei pra vocês que o Flamengo não recebeu, ele não foi oferecido ao Flamengo, tá? Meu pai, seu fã, manda um salve aí pro Citônio Pereira. Tamo junto, irmão. Atlético de Madrid quer 30 milhões e não 20 para Parazzo. A gente falou 35 que o Atlético de Madrid quer. Só que as notícias estão dizendo que são 20 pro Palmeiras, 50% dos direitos. 50% dos direitos. Galera, sobe esse like aí, mais de 4 mil com a gente aí. Só 1.600 likes. Dá essa moral pra gente aí. Ajuda a gente aí. Tentar fechar perto dos 2 mil. Quebra esse galho. Então, o Lucas Beltrán era verdade. Tá? O Flamengo realmente tentou contratar. Ele confirmou que o Flamengo fechou com a Fiorentina. O Flamengo chegou a estar fechado com a Fiorentina a contratação do Lucas Beltrán, mas o jogador não quis voltar para a América do Sul. E aí a culpa é nossa? A gente fica sabendo, né? Não foi nem barrigada minha, porque eu não cravei, tá? Mas quando eu trouxe, eu falei, tá muito perto, porque a Fiorentina, lembra que eu fiz a chamada? Fiorentina aceita o negócio, algo nesse sentido aí. Flamengo fecha com a Fiorentina a contratação do Beltrán. Depende só do jogador. O jogador não quis. E ele fala isso aqui. Estava fechado com a Fiorentina e ele não quis, tá? Então, Palmeiras mais perto do Almada, vocês imaginam, fez uma proposta perto dos 30 milhões de euros? Pode ser, cara. Pode ser, mas com o Flamengo eles queriam 35, tá?